Olá pessoal, vamos continuar no conteúdo desse bimestre de filosofia do segundo ano, capítulo 12 do livro didático de vocês. O assunto é moral, ética e ética aplicada. Só relembrando pessoal, nesse vídeo de agora eu não vou pedir que vocês marquem nada, tá bem? Isso já foi feito no vídeo anterior. O máximo que a gente vai fazer hoje é pedir que vocês façam algumas anotações para que eu possa comentar elas, tá certo? Elas vão estar ligadas ao assunto do bimestre, obviamente, e as marcações que vocês fizeram no livro, ok? Seguinte, nós vamos trabalhar conceitos, mas também a questão da influência desses conceitos no dia a dia, tá certo? Moral, ética, ética aplicada, a confusão que é feita com relação a esses termos e assim por diante. Antes de mais nada, é fundamental, se vocês olharem também aí no próprio vídeo, tá certo? Vocês vão ver que tem algumas coisas escritas na folha. Não dá para ver muito bem, mas eu vou falar elas, eu vou falar sobre elas, aliás, e vocês vão e marcam, tá certo? Uma coisa que vocês têm que anotar aí é sobre um rapaz chamado Émile Durkheim, tá certo? Tá aqui o nomezinho dele, é só seguir a mãozinha assim, tá bem? Émile Durkheim foi um filósofo, sociólogo, cientista político francês, tá bom? E ele é tão importante, pessoal, na questão da construção da filosofia da ciência sociológica, tanto quanto Karl Marx e Engels, tá bem? Uma coisa que vocês têm que saber sobre Émile Durkheim é que ele vai trabalhar justamente a própria ideia de construção social. Tipo assim, o que é que mantém a sociedade unida? O que é que faz com que a sociedade trabalhe? Como essa sociedade funciona e assim por diante. Tá certo? Ao a gente falar sobre Émile Durkheim, vem à tona, tá certo, pessoal? Um dos principais trabalhos dele, uma das principais teorias dele, que se chama fato social. Tá aqui até de lado da tela de vocês, tá certo? Aqui do ladinho. É só olhar a mãozinha assim, tá bem? Fato social, pessoal, tá ligado basicamente, tá bem? Às regras sociais. Fato social são regras de convívio social, ok? São as regras que fundamentam as relações sociais, ok? Isso é o que é fato social. E quando a gente fala de fato social, vocês têm que levar em conta, segundo o próprio Durkheim, os princípios que norteiam esse fato social, tá bem? São 3 princípios básicos. Vou falar bem pausado para que vocês possam entender, então pausar o vídeo e fica mais fácil vocês anotar. Os 3 princípios do fato social são: primeiro, exterioridade; segundo, coercitividade; terceiro, generalidade. Seguinte, o princípio da exterioridade diz o quê? Trata do quê? Basicamente trata de que esse fato social ele é exterior ao indivíduo. Como assim? Quando você nasce, pessoal, tá certo? Você é bebezinho, assim por diante. Ninguém te pergunta se você concorda ou não com aquelas regras sociais. Tá entendendo? Simplesmente as pessoas te obrigam a seguir tais regras. Então, o princípio da exterioridade dos fatos sociais é que eles ocorrem exterior à vontade do indivíduo. Tá certo? O princípio da coercitividade consiste basicamente o seguinte: você é obrigado a seguir aquelas regras, aquelas normas sociais. Aí você vai dizer: Lindenberg, eu sou obrigado mesmo. Assim, você pode não seguir. Mas ao você não seguir tais regras, tá certo? Tais valores sociais, obviamente você vai ser punido de alguma forma. Você vai ser punido desde
o ostracismo, vai dizer assim, tá certo? A rejeição social, até mesmo a prisão, tá bem? Eu dei esses dois exemplos aqui porque você pode simplesmente não seguir uma regra social básica, ou você pode não seguir uma regra social, mas que tem um impacto maior, ok? Ou seja, você pode ir desde a utilização de uma roupa que o pessoal não usa até matar alguém, né? Aí vai depender, obviamente. Mas uma coisa é fato, você é obrigado a seguir esses fatos sociais, essas normas sociais, esses princípios. Se você não segue, você é punido. O outro princípio é a generalidade. Como assim? Os fatos sociais, ok? Pelo menos na teoria, eles abarcam todo mundo, ou seja, as regras, os princípios, os valores sociais são universais dentro daquele grupo social. Ou seja, negros, brancos, pobres, ricos, são obrigados a seguir aquelas normas. Tá bem? Deu para entender isso daqui, não é? Uma outra coisinha que vocês vão ter que anotar, tá certo? Com relação a Emile Durkheim, é a corrente de pensamento que ele fazia parte. O nome dessa corrente de pensamento, essa corrente teórica, era funcionalismo. Funcionalismo, basicamente por quê? Porque eles tratavam a sociedade como um organismo vivo, ok? E como todo organismo vivo, tem tudo que funcionar direitinho para que todo o organismo funcione. Ou seja, se você, por exemplo, tropeça, machuca teu tornozelo que ele fica inflamado, tá certo? Aquilo vai trazer... Foi só teu tornozelo que tu feriu, mas teu corpo todo está sentindo. Esse é um dos princípios básicos do funcionalismo, tá certo? Ele encara a sociedade como um organismo, onde tudo tem que funcionar direitinho para que a sociedade, de uma maneira geral, funcione. Ok? Isso é o funcionalismo. Uma outra coisinha que vocês têm que anotar sobre ele, tá certo? É que Emile Durkheim, pessoal, ele vai trabalhar muito a ideia de consciência coletiva e consciência particular. Ok? Repetindo, consciência coletiva e consciência particular. Consciência coletiva, pessoal, é aquilo que é comum a toda a sociedade, ou pelo menos a maioria dela, ok? São os interesses, desejos e objetivos coletivos, tá bem? Se você for pensar aqui, é como se a sociedade fosse um indivíduo que tivesse seus desejos, seu pensamento e assim por diante, tá certo? E nós temos também, segundo Durkheim, a chamada consciência coletiva, que consiste basicamente nas características particulares do indivíduo. É o que define ele, ok? Se você é uma pessoa honesta, se não é, se você é uma pessoa que cumpre suas obrigações ou não, se você é uma pessoa calma ou violenta, entendeu? Consciência particular são as características individuais, particulares como o nome mesmo fala. Consciência coletiva são as características, os desejos e interesses sociais coletivos, tá bem? Segundo Emile Durkheim, no equilíbrio dessas duas consciências, nós temos a existência da coesão social, ok? Coesão social é justamente essa relação entre consciência particular e consciência coletiva, tá certo? E cada uma delas, tá bem, vai ser representado por uma forma com que o indivíduo se relacione com a sociedade, com uma forma com que o indivíduo não se relaciona com essa sociedade e com a ideia de punição e direito, que já já eu vou comentar. Tá bem? Por enquanto, vamos manter nessas anotações dessa página, tá certo? Seguinte, na página 163, no lado A, uma das primeiras coisas que eu pedi que vocês marcassem, tá certo? Foram dois conceitos, juízo de realidade e juízo de valor, tá bem? Para que a gente possa entender esses conceitos e assim por diante.
Juízo de realidade, pessoal, é quando a gente julga, quando a gente considera o fato em si. Ok? Juízo de realidade é quando a gente analisa puramente a realidade. Por exemplo, um carro é veloz. É um juízo que você faz da realidade porque aquele carro é veloz. Uma casa é grande, você está fazendo um juízo de realidade porque a casa é grande. Entendeu? Já o juízo de valor, pessoal, se baseia, tá certo? A atribuição de qualidade que nos atrai ou nos causa repulsa. Juízo de realidade é quando eu analiso a realidade em si. Juízo de valor é quando eu julgo, tá certo? Eu faço juízo de uma qualidade, tá bem? Por exemplo, quando eu digo que alguém é bonito ou feio, não é um juízo de realidade. Porque a ideia de beleza aqui pode muito bem ser relativo. O que para você é feio, para outra pessoa é bonito. O que para você é bonito, para outra pessoa é feio. Então, quando você diz que Maria é bonita ou que José é feio, é um juízo de valor. Quando você diz que isso que você tem aí na mão, em que está assistindo a nossa aula, é um celular ou um notebook, é um juízo de realidade. Ok? Mas necessariamente, pessoal, o que são valores? Para início de conversa, essa preocupação com valor é uma temática, pessoal, bem antiga. Por mais que é somente a partir do século XIX que você vai criar uma teoria que estuda o que é valor e a influência dele na sociedade, tá certo? O nome dessa teoria do valor é também chamado de axiologia, tá bem? A preocupação com o valor ela é muito antiga, tá certo? Você vai ter desde, por exemplo, os gregos até as teorias mais modernas, que a gente vai ver mais posteriormente. Aí vem uma coisa bem interessante para que vocês guardem, tá certo? Para algo ter valor, tá certo? Tem que ser uma coisa afetiva. Aí você vai confundir um detalhezinho. Normalmente, na verdade, são as falhas de conceitos que a gente tem, a confusão de conceitos. A gente acha muitas vezes que a afetividade é você gostar de alguém. A afetividade, pessoal, vem de afetar, tanto positivamente quanto negativamente. Então, uma das coisas principais que você tem que levar em conta aos valores é que eles têm uma característica afetiva, ou de atração, ou de repulsão. Ou de uma coisa que você gosta ou desgosta, vocês estão entendendo? Repetindo, valor, uma das principais características do valor é ele ser afetivo, tanto por um lado bom para um lado negativo. Aí vem uma coisa interessante, tá certo? Que está justamente nessa citação da página 163 no lado A, que vem de seguinte, que eu tinha pedido até que vocês marcassem. A não indiferença é a essência do valer. Ou seja, algo vale, pessoal, quando você não age de forma indiferente. Se você agir de forma indiferente, então aquilo não tem valor. Vou dar um exemplo. Se você passa por um cachorrinho, filhotinho, e você tem aquela vontade de apertar, aquele filhotinho tem valor. Se você foi passando e tinha um excremento, cocô de animal, e você sentiu nojo, aquilo tem valor. Só que a diferença aqui é que o cachorro, o filhotinho tem um valor de atração, enquanto o cocô tem um valor de repulsa, ok? Agora imagine que você passe por uma praça, tá certo? Tem um animal passando fome lá, todo magro. Para você, tanto faz, tanto fez. Então, aquele animal não tem valor para você porque você está sendo indiferente a ele. Deu para entender? Belezinha. Uma coisa que vocês têm que saber sobre os valores, pessoal, isso fala no último parágrafo do lado A da página 163, é que em primeiro momento os valores eles nos são herdados, ou seja, são passados de uma geração para outra. Por quê? Quando a gente nasce, tá certo? O sistema cultural, tá bem? Os valores já existem, eles já estão estabelecidos, ok? Se lembra do princípio da exterioridade que eu comentei. Esses valores independem de você, pelo menos como indivíduo,
ok? Porque os valores eles são criados socialmente, pela relação entre os indivíduos, tá certo? Mas bora lá. Em um primeiro momento, esses valores eles são herdados, ok? São passados pra gente. E aí vem uma coisa bem interessante. Seguir ou não esses valores está baseado na nossa relação com o próximo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos sendo constantemente avaliados. Quando você segue os valores direitinho, aplaudido. Quando você não segue os valores, você é punido. E vem aí a questão. A gratificação ou a punição por seguir os valores depende muito do nível desses valores. Ok? Ficou confuso? Vou dar um exemplo. Não seguir os valores, ou seja, você vai ser punido. Você roubou uma galinha, diferente do que você matou 150 pessoas. Ok? Você cumprir suas obrigações, legal. Mas você, por exemplo, se machucar porque salvou uma mulher grávida de trigêmeos. Entenderam a diferença aqui? Tá bem? Você está constantemente sendo avaliado. É um fato. Seja você fazendo as coisas de uma maneira correta ou não, você vai estar sendo constantemente avaliado. E não esqueçam, tá certo? Em cima dessa avaliação, você vai ser ou gratificado ou punido. Ok? Pois bem, agora a gente vai para... Ah, sim, pessoal, acabei me esquecendo. Nessa mesma página, ou na outra, tanto faz, vocês vão fazer o seguinte comentário, que Émile Durkheim vai ser um dos primeiros teóricos, aliás, ele vai ser o primeiro teórico a trabalhar o suicídio sobre a ótica social. Para Émile Durkheim, o suicídio não é uma característica necessariamente individual, e sim um fenômeno social, tá bem? Por isso, por ser um fenômeno social, ele vai analisando, tá certo, os casos de suicídio na França, ele vai fazer isso por meio de estatística. Ele vai dividir os suicídios em 3 tipos diferentes: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. O suicídio altruísta, pessoal, é quando o indivíduo retira sua própria vida em prol de um bem maior, nem que seja na cabeça dele ser um bem maior. Para o bem da sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. De acordo com essa lógica de Durkheim, os kamikazes se configuravam como suicidas altruístas, porque eles se matavam, mas se matavam não por causa deles, eles se matavam por causa do país. Você lembra os kamikazes que durante a Segunda Guerra Mundial, quando terminavam suas bombas, eles pegavam o avião e explodiam contra seus inimigos? Então, isso é um suicídio altruísta, ok? É quando você, por exemplo, se mata pelos outros, pode dizer assim. O que é um suicídio egoísta? É aquele cara que se mata munido, pessoal, se baseando em interesses próprios, interesses particulares. Ah, minha mulher me deixou, se mata. Entendeu? Não sei, perdi... É basicamente isso, pessoal. O suicídio egoísta é quando ele se baseia em algo egoísta, onde a pessoa ela só pensa em si mesma, ok? Já o suicídio anômico, pessoal, é um suicídio que está baseado em transformações e rupturas sociais. É quando você tem uma transformação muito rápida e muito ruim na sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Durante a crise, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, muitas pessoas se mataram. Ok? Subiu lá no Empire State, até então o maior prédio dos Estados Unidos, e pulavam lá. Tá entendendo? Quer dizer, ela se matou por motivos altruístas? Óbvio que não. Se matou por egoísmo, mas você pode até pensar que foi. Mas, cara, pensa bem, você é uma pessoa rica, nasceu em berço de ouro, sempre teve tudo do bom e do melhor, vai dormir milionário e acorda miserável. Tá entendendo? Por isso que transformações sociais muito abruptas, tá certo? Muito repentinas, acaba gerando um grande número, segundo Durkheim, de suicídios anômicos. Ok? Altruísta,
se mata pelos outros. Egoísta se mata porque baseando-se em interesses particulares. E o anômico é o cara que se mata, a pessoa que se mata devido a transformações sociais tão grandes que ele não consegue se adequar. Aí vem a curiosidade. Segundo o próprio Emile Durkheim, os casos de suicídios anômicos são mais comuns entre os ricos, entre os países mais ricos. Porque pobre sempre se acostumou a ser pobre, né? Já nasceu pobre. Aí o que acontece? Então bora lá. Agora a gente vai, pessoal, para a página 164. Antes de eu explicar isso daqui, é interessante também vocês anotarem, pessoal, umas coisinhas. Primeira coisinha que vocês vão anotar, tá certo? Os tipos de sociedade para Durkheim, tá bem? Os tipos de sociedade para Durkheim. Nós temos as sociedades que tem aqui, ó, de lado para vocês. Nós temos a sociedade normal e a patológica, você pode colocar aí patológica barra anômica. Na verdade, nós podemos resumir em normal e anômica. Essa patológica vai ser a mesma coisa que a anômica, tá certo? Patologia, na própria saúde, é doença, tá certo? Então, bom entender o seguinte, uma sociedade normal e uma sociedade doente. Relembro que eu disse para vocês que Durkheim vai fazer parte de um grupo chamado de funcionalistas, que vai encarar a sociedade como um organismo, onde cada parte desse organismo tem que funcionar direitinho para que todo organismo funcione bem. Então, quando tudo funciona direitinho dentro desse organismo, nós temos uma sociedade normal. Quando acontece alguma coisa que faz com que as peças desse organismo não funcionem bem, nós temos uma sociedade patológica ou anômica. Eu vou dar um exemplo para vocês. O suicídio, o assalto e até mesmo o assassinato, para Durkheim, são características de uma sociedade normal. Ok? Porque na sociedade normal você tem pessoas que ficam tristes e se matam. Na sociedade normal você tem pessoas ricas e você tem pessoas pobres que às vezes querem ficar ricas roubando dos outros ricos. Tudo normal. Entretanto, imagine com uma pessoa, tá certo? Elimine uma cidade inteira. Pegue, por exemplo, um gás tóxico, uma bomba, não sei, exploda uma cidade inteira. Aí já não é uma coisa normal, é algo anômico, porque foge à normalidade. Vocês estão entendendo o conceito aqui? Beleza. Sociedade normal é quando ela funciona tudo direitinho. Sociedade patológica ou anômica é quando alguma coisa nela não está funcionando. Dentro desses conceitos de sociedade, pessoal, é interessante você pensar também uma coisa. Durkheim, ele trabalha muito o conceito de solidariedade social. Ok? Repetindo, solidariedade social. Só que quando a gente fala de solidariedade social, esqueçam o conceito de solidariedade cristã. Fazer o bem sem olhar quem. Ou então com os mais velhos, né? Quem dá o pobre empresta a Deus e assim por diante. Não. O conceito de solidariedade para Durkheim é um conceito que se baseia na coesão, ou seja, se baseia no princípio da necessidade mútua. Eu ajudo fulano, ele me ajuda, nós nos ajudamos e mantemos a sociedade unida. É algo bem mais mesquinho do que aquela visão religiosa. Ok? Pois bem, primeira coisa que vocês têm que saber é isso. A solidariedade social se baseia nas relações entre os indivíduos dentro da sociedade, o nível de relação, ok? Mais baixo, médio, maior e assim por diante. Outra coisa que vocês têm que saber é que Emile Durkheim ele vai trabalhar para entender esse conceito de tipos de sociedade e, sobretudo, a ideia de solidariedade, ele vai levar em conta como ponto, como marco divisor, tá certo? A Revolução Industrial e o desenvolvimento pleno do capitalismo. Isso que vai ser a divisão, o divisor de águas entre dois tipos de sociedade que se baseia em dois tipos de solidariedade. O primeiro tipo de solidariedade é chamado de solidariedade mecânica. Segundo tipo, solidariedade orgânica. Imaginem uma linha, tá bem? Imaginem uma linha. Numa ponta você vai ter a solidariedade mecânica, na primeira ponta. No meio
você vai ter revolução industrial. E na segunda parte, solidariedade orgânica. Ok? Primeira coisa que vocês têm que entender é isso. As solidariedades as sociedades, pessoal, os grupos que se baseiam na solidariedade mecânica, eles são pré-capitalistas, ou seja, não passaram por todo o conjunto de transformação que a Revolução Industrial e o capitalismo gerou. Para Durkheim, são comunidades mais simples, ok? Que funcionam como um mecanismo simples. Tá certo? Entretanto, as comunidades que se baseiam na solidariedade orgânica são aquelas sociedades pós-capitalistas, são as sociedades capitalistas, bem mais complexas. O que eu quero dizer com complexo? Se você pensar nas comunidades que não são capitalistas, você não tem aquela divisão aquela divisão social, sabe? Aquela divisão de classes. Ou se tem, é muito mais simples do que a divisão de classes que nós temos hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Pensem, por exemplo, nos povos antigos. Ok? Os povos antigos mesmo. Nós só tínhamos os nobres e o povão. Divisão bem simples, não? Na Idade Média, nós vamos ter igreja, nobres e povão. Divisão bem mais simples. Agora pense no mundo de hoje, a divisão social. Classe A, classe B, classe C, não sei o que, não sei o que, não sei, e assim por diante. Ou seja, é uma divisão bem mais complexa. Ok? Repetindo, nas comunidades de solidariedade mecânica, não há divisão social e quando há é uma divisão mais simples. Já na solidariedade orgânica, essa divisão é mais complexa. Tá certo? Uma outra coisa que vocês têm que levar em conta também, pessoal, dentro dessas comunidades de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, é aquela questão que eu expliquei para vocês anteriormente sobre consciência coletiva e consciência particular, tá certo? Consciência individual. Por quê? Nas comunidades de solidariedade mecânica, pessoal, há um peso maior da consciência coletiva. Não existe indivíduo, não existe eu, o que existe é sociedade, o que existe é nós. Tá bem? Você como indivíduo não é importante. A comunidade é. Tá certo? Aí aqui vem um detalhezinho, pessoal. Nessa relação entre consciência coletiva e consciência individual, tá certo? Nesse jogo de poder, quem vai acabar sendo o juiz desse jogo de poder é o direito, são as leis. São as leis que vão garantir esse equilíbrio entre consciência coletiva e consciência particular, individual. Tá bem? Nesse aspecto, nas sociedades de solidariedade mecânica, o direito ele é punitivo. Tanto é que se você pegar aqueles filmes antigos, sabe, desses povos, até na Idade Média, quando alguém cometia um crime, essa pessoa ela era punida severamente na frente de todo mundo. Vou dar um exemplo. Tinha um cara, os sumérios, quando alguém era pego roubando, cortava-se um braço. Ele foi pego pela segunda vez, cortava o segundo braço, a segunda mão, aliás. Se ele de alguma forma conseguisse roubar a terceira vez, ele era morto. Mas tudo isso, pessoal, ocorria na frente de todo mundo. É tipo assim, eu acho que você já deve ter visto isso em algum filme. Bola na praça, vai ter uma execução. Pra que isso? A lei ali ela era punitiva, era tipo assim, para servir de exemplo, entende? Para que mais ninguém ousasse colocar seus interesses particulares acima dos interesses coletivos. Tá certo? Já nas sociedades de solidariedade orgânica, ou seja, nos dias de hoje, o direito, pessoal, ele não é punitivo nesse sentido, tá bem? É um direito, pessoal, que se baseia mais é um direito restritivo. Em que sentido? A pessoa que deixa seus interesses acima da sociedade, tá certo? Ela é punida, passa um tempo preso e assim por diante para ser reeducado. Por um motivo bem simples. Ok? Por que eles faziam isso antigamente e hoje em dia é mais complicado? Porque antigamente, pessoal, não tinha tanta divisão social do trabalho. Então, se alguém cometesse um crime, eu podia matar ele que tinha mais alguém para trabalhar no lugar dele. A partir da Revolução Industrial, ok? A partir da Revolução Industrial e o processo de divisão social do trabalho, onde cada um
vai ter sua função, eu não posso sair matando todo mundo. Senão, quem é que vai fazer o trabalho dele? Ok? Deu para entender? Repetindo, solidariedade mecânica, a sociedade é mais importante que o indivíduo. Na solidariedade orgânica, o indivíduo é mais importante que o coletivo. Mas claro que tem que manter aquele equilíbrio, que esse equilíbrio é mantido por meio das leis. Tá bem? Na solidariedade mecânica, você não tem uma divisão social do trabalho. E você vai ter, tá certo, uma menor dependência social. Por quê? Porque imagine, por exemplo, tá certo? Todo mundo numa casa sabe fazer tudo, pode dizer assim. Então, se metade das pessoas daquela casa morrer, o restante não vai morrer por causa disso, né? Agora imagine, por exemplo, nas sociedades de solidariedade orgânica. Imagine se eu matasse todos os médicos. A sociedade estava ferrada. Entenderam? Porque na solidariedade orgânica há uma maior interdependência social, fruto da divisão social do trabalho que veio com a Revolução Industrial. Vou fazer aqui uma tabela para ficar simples, ok? Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. O que vai dividir aqui, as duas, é a Revolução Industrial, é o capitalismo. Na solidariedade mecânica, o indivíduo é inferior à sociedade. Na solidariedade orgânica, o indivíduo é superior ao coletivo, há uma maior individualidade. Na solidariedade mecânica, a lei ela é punitiva, ok? Na solidariedade orgânica, a lei ela é restritiva, ok? Na solidariedade mecânica, há uma maior dependência social. Perdão, há uma menor dependência social. Na solidariedade orgânica, há uma maior dependência. Qual é o motivo da solidariedade orgânica, das sociedades de solidariedade orgânica terem maior dependência? Devido à divisão social do trabalho, onde cada um tem a sua função fixa. Ok? Pois bem. Pessoal, não se preocupe com o vídeo ficar meio longuinho, tá certo? Eu cobro ele em partes para não ficar tão difícil para vocês. Olha só. Agora a gente vai trabalhar a ideia de moral e ética, que é o tópico 2. Ok? Tá aqui, marcadozinho. Pessoal, não confundam moral com autoridade, que é o mais comum de acontecer. Muitas pessoas fazem isso. Confundem moral com autoridade. Um policial para alguém porque tem moral? Não, o policial tem autoridade. O filho faz de tudo com o pai porque aquele pai não tem moral? Não, ele não tem autoridade. São duas coisas diferentes. Autoridade, pessoal, é a capacidade de exercer poder sobre outra pessoa. Ok? É a capacidade de fazer com que essa pessoa realize algo que eu quero. Isso é ter autoridade. Tá bem? E o que é moral? Moral, a grosso modo, pessoal, nós podemos dizer que são o quê? São as regras sociais. Ok? São as regras que é o conjunto de regras que determina o comportamento de um indivíduo dentro de um grupo social. Tá bem? Por isso são duas coisas diferentes. Entretanto, aqui também vale salientar que existe uma coisinha que é interessante você aprender. A ideia de moral, imoral e amoral. Moral são as regras, ok? Ou seja, você é uma pessoa moral por seguir as regras da sociedade. O que é imoral? É quando você não segue as regras da sociedade. Uma coisa bem curiosa sobre isso é que normalmente na cabeça das pessoas o conceito de moral está agregado à ideia de sexo, de sexualidade, quando a pessoa é pervertida, depravada e assim por diante. Mas se você for pensar, tá certo? Dentro de um determinado grupo social se cria normas e padrões, inclusive sexuais, que homens e mulheres têm que seguir. Então, quando você não segue esses padrões, você está sendo imoral. Mas por quê? Porque você não está seguindo as regras da sociedade, tá bem? E o que é a moral? A moral, eticamente falando, é um conceito neutro, tá bem? Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar a religião cristã. Nossa religião cristã, pessoal, é uma religião moralizante, onde Deus é moral, porque só faz uma coisa boa, você não consegue imaginar Deus fazendo uma coisa ruim. O diabo é imoral porque ele só faz coisa ruim. Você não imagina o diabo fazendo uma coisa boa. Mas se nós pegarmos, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, elas não se baseiam nessa dicotomia entre bem e mal, entre moral e imoral.
elas são amorais, ou seja, elas estão ali no meio termo, ok? As divindades africanas, elas fazem a mesma divindade que você faz uma reza para fazer o mal, você pode outra pessoa fazer uma reza para aquela mesma divindade para ela fazer o bem, ok? Então como é que ela vai fazer o bem ou o mal? Depende do desejo da pessoa que pede, depende do sacrifício, ok? Deu para entender o que é moral, a diferença de moral para autoridade, a diferença de moral, imoral e amoral. Uma coisa que vocês têm que saber, sobretudo nessa questão aqui, tá certo? É a diferença, pessoal, entre moral e ética. Enquanto moral são as regras, pessoal, a ética em si, a filosofia ética pode também ser denominada de filosofia moral. É uma reflexão sobre a moral. Vou dar um exemplo. Enquanto a moral se baseia em algo prático, por exemplo, é errado matar, é errado roubar, ok? É errado adulterar, trair marido, esposa e assim por diante. A ética, ela não é tão prática assim. A ética ela é algo mais subjetivo. É uma reflexão sobre a moral. Enquanto a moral vai dizer o que é certo ou errado, a ética vai questionar por que é certo e por que é errado. Por exemplo, por que é errado matar? Por que é errado trair? Entenderam? Beleza? Moral são as regras. A ética é a reflexão sobre essas regras. Aí vem uma coisa interessante também. A moral, além de ser prática, como eu já comentei, ela é fruto de algo coletivo. Tá bem? É a imposição social sobre um indivíduo. Já a ética, propriamente falando, como filosofia moral, é algo mais individual. É quando o indivíduo ele questiona sobre as regras que a sociedade lhe impõe. Tá bem? Ó, um exemplo. Você pode ser imoral e ser ético. Você pode ser moral e antiético. Ficou confuso, né? Vou dar um exemplo. Imagine você em um país muçulmano. Não estou reforçando estereótipo, por favor. Aqueles mais tradicionais que vivem sob a jihad, tá certo? Aquela doutrina islâmica bem pesada. Uma mulher pega adulterando. A punição dela é a morte. Pergunta: matar essa mulher apedrejada porque ela traiu um marido que, por exemplo, maltratava ela, é algo moral ou imoral? Sinto muito, pessoal. É algo moral. É algo moral, pessoal, porque a regra daquela sociedade diz que pode fazer isso. Entenderam? Aí imagine, por exemplo, que você vai para um país desse e você não deixa matar aquela mulher, você se mete no meio. Você está sendo ético, mas para aquela sociedade você está sendo imoral. Ok? Belezinha? Pois bem. Agora nós vamos para o tópico 3, nessa mesma página no lado B. Pessoal, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. A moral, ela tem um caráter histórico e um caráter social. Nós também podemos dizer, pessoal, que a moral ela é temporal e espacial. Como assim? Temporal e espacial. A moral ela muda com o tempo e a moral muda de lugar para lugar. Quer um exemplo? Espacial. A moral aqui no Brasil prega o quê? A monogamia. Um homem com a mulher com um homem, mulher com mulher. Vocês entenderam, né? Só o casal. Tá certo? Beleza? Os companheiros ali. Já, por exemplo, se a gente levar em conta alguns outros povos aí, um homem pode ter mais de uma mulher. Vocês estão entendendo a diferença aqui? O que mudou nessa moral aqui foi o local. Tá bem? A moral ela é espacial. E a moral também ela é temporal, ela muda com o passar do tempo. Se você perguntar à avó de vocês, na época que ela era criança, alguém ser separado era algo horrível. Hoje em dia nem tanto. Da mesma forma, na época da avó de vocês, uma mulher solteira ser engravidar era abandonada pela família. Hoje em dia tem alguém que ainda querem fazer isso, mas hoje em dia já é mais aceito. Entenderam? A moral ela é temporal e espacial, ou seja, ela é histórica e social. Tá bem? Agora a coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Mesmo dentro do mesmo contexto,
ou seja, dentro do mesmo lugar, do mesmo período histórico, a moral ela também muda. A moral ela não é estática, tá certo? Ela muda de acordo com o passar do tempo. Entretanto, hoje em dia essas mudanças elas são muito mais rápidas que antigamente. Antigamente, para a moral mudar demorava muito tempo. Hoje em dia é bem mais rápido. O que foi que se alterou com isso, sobretudo no século XX, século XXI? Duas coisas em especial. Prestando atenção que é bom vocês aprenderem. Eu não anotei aqui, mas estou falando, tá certo? O que vai ser fundamental para a mudança da moral, a aceleração, tá certo, dessa mudança das normas morais. Duas coisas. Meio de transporte e meio de comunicação. Antigamente, pessoal, pessoas às vezes nasciam, viviam e morriam no mesmo lugar. Hoje em dia você tem acesso a meios de comunicação que te permite ter amigo de outros povos. E te permite, inclusive, viajar para outros locais. Isso possibilita com que você, sua cultura, seus valores entrem em contato com os outros. Isso flexibiliza teu valor, possibilitando com que ele mude. Ok? Repetindo as duas coisas que vão possibilitar essa aceleração nas mudanças das normas de valor. Os meios de comunicação, o desenvolvimento e melhoria do meio de comunicação e do meio de transporte. Tá certo? Agora, página 165, dever e liberdade. Pessoal, eu pedi que vocês marcassem no lado A aí um conjunto de coisas. Eu não vou ler, porque senão vai ficar o vídeo enorme, já está com 40 minutos, né? Mas bora lá, eu vou comentar o seguinte, pessoal. Tá certo? Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. A moral, ela vai depender, o pano moral, ok? A estrutura da moral, desses valores, vai depender de duas coisas. Primeiro, da exterioridade da moral, ou seja, da sociedade. Mas também vai depender, tá certo, da tua aceitação desta moral, da tua compreensão racional desta moral. Traduzindo, a existência da moral depende de duas coisas. Depende da sociedade e depende de você. Eu sei que pode ter ficado confuso, mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagine você chegando a uma bifurcação. Para aqueles que não sabem, aquele caminho vem um e se divide em dois, tá certo? Imagine o seguinte. Você tem duas opções aqui. Ou você pode seguir a moral sem ter nenhuma consciência dela, simplesmente porque a sociedade está te obrigando. Ou você pode simplesmente seguir seus próprios interesses e não tá dando a mínima para a sociedade. Pessoal, isso não dá certo, socialmente falando, ok? Por quê? Eu sei que isso pode parecer, pessoal, algo paradoxal. Eu tenho que aceitar algo que me é imposto pela sociedade. Mas entendam uma coisa. Quando simplesmente eu aceito essa imposição social, ok? Sem consciência, tá certo? Sem ter nenhuma consciência disso, eu vou me tornar simplesmente um ser autômata, como um robô que é programado, ok? Se não tiver a minha escolha ali, eu estou simplesmente agindo como se fosse um robô. Da mesma forma, pessoal, se eu coloco também só meus interesses acima sempre dos interesses da sociedade, isso vai impossibilitar a minha relação social com essas pessoas. Agora imagine todo mundo no mundo agindo assim, colocando sempre seus interesses acima do coletivo. Não existe coletivo, não existe sociedade. Eu sei que isso pode parecer estranho, pessoal, mas na verdade, ok? Esse paradoxo da moral, ela vai consistir justamente, tá certo? Numa mistura entre dever e liberdade. Tá certo? Repetindo, é justamente por causa dessa relação em que o ato moral autônomo vai pressupor ao mesmo tempo dever e liberdade. Dever e liberdade. Ok? Muito bem?
Assim, pessoal, não tem como eu optar só por um desses, tá certo? Porque eu só posso ser moral quando eu tenho consciência daquelas normas, entenderam? Se eu não tenho consciência, pessoal, daquelas normas, por exemplo, se eu não sei que é proibido, como é que eu vou ser punido? É que nem uma criança de 3 anos que pega uma arma do pai que é policial sem querer e mata o irmão. Essa criança não vai ser punida, ok? Porque ela não tem a consciência de que o que ela fez é errado. Deu para entender isso daqui? Repetindo, eu sei que vai ficar o vídeo longo, mas não tem problema. Repetindo, tá certo? Um ato moral autônomo pressupõe ao mesmo tempo dever e liberdade. Dever porque é uma responsabilidade por eu viver dentro de uma sociedade. E liberdade porque eu tenho consciência que aquilo é fundamental para a sociedade existir. Eu tenho que defender meus interesses, mas às vezes eu tenho que colocar os interesses do grupo acima dos meus. Ficou melhor agora? Pois bem, na página 165, no lado B, tem assim, compromisso moral. E vem falando justamente isso que eu falei, pessoal. Todo ato moral, ok, provoca um efeito, não só na pessoa que age, mas naquele que cerca a pessoa. Imagine, por exemplo, um filho que matou alguém. É um ato moral, ok? Ele feriu as regras, é imoral, né? Mas bora lá, é um ato moral. Ele vai ser preso, mas a família toda vai sofrer. Vocês estão entendendo? Deu para entender isso daqui, ok? E é nesse aspecto, pessoal, que esse ato moral, tá bem? Ele é solidário. Por que ele é solidário? Presta atenção, se eu perguntar, por que o ato moral ele é solidário? Porque ele causa efeito só na pessoa, não só na pessoa que agiu, mas nas pessoas que cercam ela. Tá certo? Ok? Seguinte. Tem um tópicozinho. Isso daqui que eu passei, pessoal, do tópico 5 é justamente isso que eu comentei, tá certo? Que eu sei que é um paradoxo, mas ao mesmo tempo em que ele é obrigado a seguir as regras sociais, você tem liberdade. Em que sentido? Porque você não vive em sociedade, então você está seguindo uma norma que a sociedade a qual você faz parte criou, tá bem? Obviamente que você também tem a liberdade de não seguir, só que aí você vai ser punido, né? Seguinte, ó. É interessante também vocês aprenderem na página 165, que ele vai explicar a diferença de vontade e desejo, tá bem? Ok? Vontade, repetindo, comentando, vontade é uma escolha, desejo é um instinto, tá bem? Ter vontade é uma coisa, desejo é outra. Vontade você controla, desejo não. Mas não esqueçam que nós vivemos em sociedade, tá bem? Deu para entender isso daqui? Agora nós vamos na página 166, ok? Nós vamos trabalhar a ideia de bússola e balança. Pessoal, seguinte, bússola, ok? A função da bússola, falando mesmo, é de direcionar alguém, dar um norte para uma pessoa que esteja perdida. No plano moral também. No plano moral, pessoal, a figura da bússola, ela tende a te dizer o que é certo e o que é errado. Assim, se você escutar a expressão bússola moral, quer dizer o seguinte, é você ter consciência, tá certo, que aquilo que você está fazendo é certo ou é errado. Já a ideia de balança, tá certo? A balança é justamente para pesar, não é? Então, metaforicamente falando com relação a essa ideia de moral, tá bem? Enquanto a bússola te aponta o que é certo e o que é errado, tá bem? A balança ela vai fazer com que você pese as suas ações. Quer um exemplo? Você foi criado pelo teu pai, pela tua mãe, legal, tua família, não importa. Por alguém que te disse o que é certo e o que é errado, e te instruiu e você aprendeu que roubar é errado. Tá bem? Só que você lá, tal, vê um tênis lá ali bonito, não tem condição de pagar e você vai assaltar alguém, mesmo sabendo que é errado. Você não sabia que é errado? Beleza. O ato de saber que é certo ou errado implica no uso da bússola moral. Mas você pensou, é errado, mas não quero nem saber, o que eu quero é esse tênis. Então, você colocou na tua balança moral se valia a pena ou não cumprir alguma coisa. Deu para entender? Bússola
aponta para você o que é certo e o que é errado. E a balança moral vai te dizer se vale a pena ou não cumprir aquilo. Ok? Valores na página, pessoal, 167. Valores absolutos ou relativos. Como eu já tinha dito para vocês, pessoal, isso aqui eu vou falar de uma maneira bem geral, vocês podem até dar uma lidinha. A preocupação com a ideia de valor, ela não vai surgir com a axiologia, tá bem? O estudo dos valores no século XIX. Ela é bem anterior. Platão, Aristóteles já trabalhavam com isso, os metafísicos. Só que eles ligavam muito essa ideia de valor ao indivíduo. Então eles criaram a ideia de que um valor ele é absoluto, ou seja, todo mundo segue aquele valor, que aquele valor é uma regra universal, que não importa o tempo, não importa o lugar, aquela regra vai ser sempre a mesma. Ok? Esse é um exemplo. Com o passar do tempo, tá certo? Filósofos mais contemporâneos, assim, mais contemporâneos, pode dizer assim, mais modernos, como o próprio Nietzsche, vai dizer o seguinte, que não existe um valor universal, que os valores eles dependem da sociedade e dependem do indivíduo. Ok? Enquanto Platão, Aristóteles vão dizer que existem valores, regras universais, Nietzsche vai dizer o seguinte, tá bem? Que os valores são frutos da influência do ambiente no ser humano, ok? Bem simples isso. Seguinte, podemos fundamentar a ética? Pessoal, o fato da gente recusar os valores como eternos e imutáveis, como eu já comentei com vocês, né, eles são temporais e espaciais, pode surgir a ideia de relativismo moral, ou seja, tá liberado geral, tudo pode. Por exemplo, se alguém estupra, eu não posso fazer nada porque para aquela pessoa estupro é aceitável. Se alguém mata, eu não posso dizer nada que para aquela pessoa matar tá certo. Vocês estão entendendo? O relativismo moral não me permite julgar nada, analisar nada, porque tudo pode. Socialmente isso gera um problema. Ok? Entretanto, a gente pode até trabalhar com essa ideia de relativismo, mas desde que a gente examine e fundamente esses conceitos. Vale lembrar que fundamentar é justificar de uma maneira racional, ok? Não é dizer que é, só porque eu quero, não. Tá bem? Aí você pode até dizer, Lindenberg, eu não entendi. Pessoal, na hora que não é aceitar tudo só por aceitar, de uma maneira cega. É você aceitar por meio de um discurso racional. Vocês estão entendendo? É você analisar caso a caso. É você ter a capacidade de ter um pluralismo democrático. Ou seja, você discorda de uma pessoa, ok? Beleza, mas você convive com ela abertamente. Você mantém uma relação com essa pessoa aberta ao debate. É você ser cristão, você ser evangélico, católico, não sei. Discutir muito com um amigo seu que é da Umbanda e mesmo assim vocês são amigos fortes. É nesse aspecto que o relativismo entra como uma coisa boa. Não é você não analisar nada porque tudo é relativo. Porque se a gente fizer isso, pessoal, nós vamos estar justificando os atos mais imorais, como por exemplo o terrorismo, não é? Seguinte. Pois bem, na página 168, ética aplicada. Pessoal, ética aplicada, só a ética em si, como eu disse para vocês, é algo teórico. É algo que analisa o porquê da moral, entende? Como eu já comentei. Já a ética aplicada, pessoal, ela vai deliberar sobre coisas práticas que exigem uma justificativa racional. Ficou confuso? A moral não são as normas sociais? E a ética, eu disse, é a reflexão sobre essas regras, ou seja, é algo interno, enquanto a moral é algo externo. A ética aplicada, pessoal, ela vai trazer para si, tá certo? A deliberação, a análise de problemas práticos, ou seja, de algo externo.
que exige uma justificativa racional. Ficou confuso? Eu vou dar um exemplo. Pergunta. Você é um general, ok? Que pode manter uma guerra onde, por 5 anos. Você tem duas opções, manter essa guerra por 5 anos ou solta uma bomba que sai detonando tudo e para essa guerra em 1 mês. E aí? Qual vai ser a tua escolha? É nesse tipo de situação que a ética aplicada ela vai agir, entendeu? Por exemplo, para eu ter remédios eu tenho que fazer experimentos. Beleza, mas como serão esses experimentos? Vão ser em pessoas? Vão ser em animais? Entenderam? São coisas práticas. Nesse aspecto, pessoal, a ética aplicada vai agrupar em vários ramos, mas vou lidar de uma maneira geral com 3. Bioética, ecoética e ética dos negócios. Tá bem? A bioética, pessoal, está ligado justamente ao aspecto biológico. Pesquisas de desenvolvimento de vacinas, pesquisas moleculares, pesquisas com células-troncos. Ela vai se preocupar com até onde eu posso ir para conseguir meu objetivo, que é dar uma boa vida para a população. Eu posso realmente tudo? Eu posso fazer tudo sem nenhum problema? Entenderam? A bioética vai se preocupar justamente em dar uma melhor vida para as pessoas, mas como eu vou fazer isso? Ela vai se preocupar com, eu posso realmente fazer tudo para conseguir isso? Eu posso colocar pessoas em experimentos cruéis, mesmo o resultado desse experimento salvando muitas vidas? Ok? É nesse aspecto que vão surgir, pessoal, dentro da bioética, os comitês de ética, por exemplo, na medicina, na biologia e assim por diante, tá certo? Nós vamos também trabalhar, assim, pessoal, como eu já falei, aqui ele só faz citar, tá certo? Os temas da bioética, como reprodução sexual, como reprodução assistida, vocês veem inclusive isso na novela, né? Agora que está passando quem assiste, aquele caso da novela da noite aí em que teve a mulher que trabalhava, uma médica que trabalhava com reprodução assistida e deu um problema medonho. Então, para fazer reprodução assistida, aborto, pesquisas com célula-tronco, eu posso fazer tudo o que eu quiser, contanto que eu traga resultados positivos para a humanidade. É isso que a bioética se preocupa. Nós temos também a chamada ecoética. A ecoética, pessoal, ou ética ambiental, é um ramo da ética que vai se preocupar basicamente da relação do ser humano com a natureza. Agora é curioso vocês entenderem que até metade do século XX, essa ideia de ética ambiental, dessa relação do ser humano com a natureza, ela não era uma relação equilibrada, era uma relação antropocêntrica. Como assim? Não importava o que eu fazia com o meio ambiente, contanto que o ser humano saísse ganhando. Por exemplo, eu posso derrubar uma floresta inteira se isso for gerar empregos. Vocês estão entendendo? Porque eu me preocupava mais com o lado humano. Entretanto, atualmente se busca um equilíbrio, tá certo? Entre o lado humano e o lado natural. A ecoética vai trabalhar em cima disso, a ética ambiental, tá certo? Como, por exemplo, a ideia de desenvolvimento sustentável e assim por diante, tá certo? Por fim, nós temos a chamada ética dos negócios, que é justamente, pessoal, a ética dos negócios é a relação que a relação social da empresa, ou seja, a relação da empresa com seus trabalhadores, com seus funcionários, a relação dessa empresa com seus clientes e a relação dessa empresa com outras empresas, tá certo? E, sinceramente, antigamente as pessoas colocavam, sobretudo no início da Revolução Industrial, não se levava em conta a preocupação com os funcionários, e sim só com o que o dono da empresa queria, só lucro, lucro, lucro. E hoje em dia se viu que dá muito para você ter um equilíbrio, tá certo? Entre o lucro da empresa e essa responsabilidade social, tanto que uma grande quantidade de empresas mantém, tá certo, programas sociais e assim por diante. Você vê isso bastante se você assiste jornal, seria bom que assistisse, né? Mostrando nos jornais as empresas ajudando no combate ao coronavírus, doando remédio, doando alimento e assim por diante. Isso é um exemplo disso. Pois bem, essa ideia de ética dos negócios se baseia, como eu falei, em compromisso com os funcionários, dar uma boa condição de trabalho para eles, salubridade, bons salários, salários dignos, né? Não ter discriminação lá dentro. Por exemplo, as empresas que pagam melhor aos homens do que às mulheres, essa empresa ela fere a ética dos negócios.
porque ela não está cumprindo o compromisso com os funcionários. Vocês estão entendendo? Ou então a empresa que não quer empregar um negro, da mesma forma, porque ela tem que ter um compromisso com os funcionários, dando um salário digno, tratando todo mundo igual, dando boas condições de trabalho, plano de saúde, creche e assim por diante. Nós temos também, na página 170, 170 não, perdão, 172, ok? Compromisso com os consumidores, ou seja, a empresa tem que gerar produtos de boa qualidade, a empresa tem que ter uma boa credibilidade quando for procurada pelos clientes, tá certo? Quer dizer que essa empresa, quando ela tem compromisso com o consumidor, ela preza pelos direitos desse consumidor, tá bem? Por exemplo, quando você compra um celular que ele pifa, você leva para uma empresa, ela troca. Então, ela está seguindo a ética dos negócios, porque ela está tendo compromisso com você. Compromisso com os concorrentes, pessoal. Uma empresa não pode fazer de tudo para derrubar a outra. Tem que ter a liberdade de concorrência, entende? Eu não posso, por exemplo, vender mais barato os meus produtos só para quebrar um concorrente. Ou eu não posso apelar para a espionagem industrial. Ambas essas coisas que eu falei para vocês são crimes, tá certo? Eu, como empresa, tenho que prezar pela liberdade, pela livre concorrência. Tenho que ter também compromisso com os órgãos governamentais. Ter uma boa relação com o governo, ok? E nesse aspecto, pessoal, surge a ideia do lobista. Ok? Se alguém já escutou isso no jornal. Lobismo vem de lobby, ok? Que é basicamente aquela pessoa que tem contatos entre os políticos, deputados, governadores e assim por diante, e ele vai fazer de tudo para defender os interesses ou de uma empresa ou de um grupo, entende? Ele vai mexer aqui, mexer acolá. Quando você faz isso de uma maneira correta, não é problema nenhum. O problema é que muitos lobistas acabam sendo pontes de corrupção, sabe? Para poder conseguir que aqueles políticos façam o que aquele grupo quer, ele dá um jeitinho de corromper, leva dinheiro e assim por diante. Isso aí não pode. Por isso que a ideia de lobista hoje em dia está associada tanto à corrupção. Mas valendo lembrar que não necessariamente seja isso. A empresa também tem que ter compromisso com o meio ambiente, ou seja, se comprometer, pessoal, com a sustentabilidade, tá certo? Para não poluir, não destruir o meio ambiente e assim por diante. E tem que ter também compromisso com a comunidade, sobretudo a comunidade que ela faz parte, ok? Imagine, por exemplo, uma empresa aqui em Itaiçaba, aí, por exemplo, passa por uma seca, aí essa empresa vai deixar todo mundo passar sede, morrer de fome, assim por diante. Aí, o que é que algumas empresas fazem quando ocorrem esses problemas? Ajuda aquela comunidade que ela está inserida, tá entendendo? Porque é justamente essa relação entre a empresa e a comunidade que ela faz parte. Pois bem, pessoal, de maneira geral, é basicamente isso. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas como eu disse, não será cobrado na íntegra de uma vez, ok? E além do mais, esse conteúdo vai ser o conteúdo do PubMesh todo, tá bem? Pois bem, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula.